tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quarta-feira de praxe, a nossa audiência já sabe, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje, claro, vamos nessa toada, mas de uma maneira muito diferente, nós vamos receber o médico, ex-governador do estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Um grande prazer recebê-lo nessa edição do programa Gente que Fala. Como está? Muito boa tarde, governador. Muito boa tarde, Mauro Friesman. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon, das redes sociais. Uma satisfação participar do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela presença, governador Alckmin. Vamos falar sobre a saúde dos brasileiros após um ano e meio de pandemia. Olha, desde o dia em que o escritório da Organização Mundial da Saúde, lá na China, notificou o surgimento de uma doença causada por uma nova versão do coronavírus, isso foi em dezembro de 2019, o mundo mudou. Em pouco tempo, a Covid-19 causou uma explosão de casos e mortes na China e, quando parecia que ia ser controlada, apareceu na Itália, em outros países da Europa, e dali acabou se espalhando pelo mundo. De lá para cá, foram quase 220 milhões de infecções confirmadas e mais de 4,5 milhões de mortes causadas pela Covid-19 no mundo todo. E mesmo com as curvas da doença subindo, descendo, com vacinação avançando, as médias de casos e de mortes no mundo todo seguem mais altas do que no ano passado. Governador Geraldo Alckmin, doutor Geraldo Alckmin, ainda há muitas dúvidas sobre a origem do novo coronavírus. Faltou transparência do governo chinês em tudo isso que está acontecendo. Qual é a sua avaliação, governador? Olha, é difícil fazer uma afirmação em relação a esse respeito. O que parece claro é que, provavelmente, a doença começou na China, o vírus, né, SARS-CoV-2, um coronavírus, a doença coronavirus disease, né, Covid-19, como você bem colocou, foi no final do ano de 2019. Geralmente, essas pandemias viróticas ou bacterianas, você tem um reservatório e tem um hospedeiro intermediário. Então, se pegar, por exemplo, a peste bubônica ou peste negra, o reservatório era roedor, rato, e o hospedeiro intermediário, a pulga, transmitindo a rickettsia, a bactéria. Neste caso, provavelmente o reservatório morcego e o hospedeiro intermediário pangolim, que é comido lá na China. Então, eu acho que aí tem um papel relevante a Organização Mundial de Saúde, que tem um papel aí significativo para poder esclarecer essas questões e investigar. Pois é, a Organização Mundial da Saúde propôs, né, o governador Alckmin, fazer os controles dos laboratórios na região onde foram identificados os primeiros casos, lá em dezembro de 2019, em Wuhan. A China reagiu, enfim, a tudo isso. Será que a gente não vai conseguir avançar nesse aspecto, governador? Olha, veja que essas questões têm se repetido. Em 2002, primeiro, as pandemias têm atormentado a humanidade há milhares de anos, né? Há registros de tuberculose no tempo dos faraós egípcios. Nós tivemos no século XIV a peste negra ou peste bubônica, em 1918 a gripe espanhola. Mas se a gente pegar os últimos 17 anos, nós vamos verificar em 2002 a SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave, que ocorreu mais na Ásia.
né, China. Em 2008, H1N1. Veja que a vacina da gripe, que as pessoas tomam agora antes do inverno, ela é tríplice: H1N1, H3N2 e influenza B. Depois tivemos, em 2012, outro coronavírus, MERS-CoV, mais no Oriente Médio, Arábia Saudita e Jordânia, mas com 30% de letalidade muito alta. Em 2015, outra epidemia por vírus, Ebola, mais na África. E 2019, um novo vírus, SARS-CoV-2, e a doença Covid-19. Eu entendo que a Organização Mundial de Saúde ela tem que ter um órgão executivo só para pandemias. Na década de 80, Mauro Friesman, nós tivemos a AIDS. A AIDS foi descoberta, o HIV, o vírus, em 1981, nos Estados Unidos. Matou 35 milhões de pessoas no mundo nesses 40 anos. Até hoje não tem vacina, mas conseguiram fazer antirretrovirais muito eficazes. O que fez a ONU? A ONU criou um órgão executivo só para o combate da AIDS, para o enfrentamento da questão da AIDS, e colocou subordinada à Organização Mundial de Saúde. Nós precisamos ter na OMS um órgão executivo só para pandemias, porque veja que a cada 4, 5, 6 anos elas estão se repetindo, não com a gravidade desta, que atingiu os 5 continentes, mas você pode ter, dentro de alguns anos, uma outra pandemia. E por que isso vem acontecendo com mais frequência? O que se imagina? Grandes aglomerados urbanos, Tóquio, né, onde teve a Olimpíada, está tendo a Olimpíada, você tem 34 milhões de pessoas na grande Tóquio, a grande São Paulo, 23 milhões, Mumbai na Índia, Xangai na China. Então, grandes aglomerados populacionais, falta de saneamento básico, pobreza extrema, mundo globalizado, um dia você está em Xangai, outro dia em Nova York, outro dia em Milão, outro dia em São Paulo, mudanças climáticas extremas, né? Frio demais, calor demais, seca demais, chuva demais, enfim, nós temos que estar preparados para a questão das pandemias num mundo globalizado, onde as distâncias foram encurtadas e é tudo muito rápido. Talvez esse seja o aprendizado aí principal, né, governador Alckmin, porque, como o senhor destacou, né, de tempos em tempos surgiram epidemias, 2002, 2008, 2012, 2015. Talvez a OMS não estivesse preparada para uma pandemia, ou seja, uma epidemia de proporções mundiais, e que saíram das questões, a pandemia saiu das questões sanitárias, provocou quebradeira, problemas econômicos no mundo inteiro, brigas políticas para todo lado, enfim. Então, que tenhamos aprendido com tudo isso, não? Aliás, Mauro Friesman, veja que foi uma bateção de cabeça. Sim. Porque mesmo a União Europeia, que tem uma articulação conjunta, um país fechou fronteira, o outro não fechou. Então, Sim. Cada um agiu de um lado. Havia muito desconhecimento, porque vírus novo, está todo mundo aprendendo. Como é que, por exemplo, mesmo no Brasil, na época, alguns infectologistas, professores até da universidade, diziam, olha, o Brasil é um país de clima tropical, o vírus é mais de clima frio. Isso aí é Canadá, Japão, Europa, país do norte. O Brasil, como é tropical, talvez não chegue aqui o vírus ou não tenha essa gravidade. No entanto, a maior mortalidade no Brasil foi na Amazônia, no centro do trópico. Então, vírus novo, há necessidade de humildade, né, frente ao desconhecido. Gostaria da sua avaliação também, governador Geraldo Alckmin, em relação ao trabalho da ciência
até aqui em relação a essa corrida contra o tempo para a elaboração de vacinas. A gente está nesse momento, o senhor destacou aí a questão da AIDS, que já tem 40 anos, e agora é que começa a aparecer uma possível luz no fim do túnel em relação a uma vacina. Então, é muito tempo de estudo, muito tempo de trabalho, e no caso da pandemia do coronavírus, em poucos meses a ciência conseguiu trazer aí as vacinas. Claro que vão ser aprimoradas, evidentemente, isso tudo com o tempo vai acontecer de uma maneira melhor. Mas a sua avaliação, enquanto médico, com relação a esse avanço tão rápido da ciência na busca pelas vacinas? Olha, foi realmente um salto, né, do ponto de vista científico, porque normalmente uma vacina você leva 6 a 8 anos para poder concluir todos os estudos e nem sempre consegue uma eficácia comprovada. Você citou muito bem o caso da AIDS, do HIV, que até hoje, agora que parece que estamos chegando aí a uma vacina. Agora, avançamos muito no controle da doença, através da prevenção, quando se disse, olha, o HIV, o vírus, é transmitido pelo esperma, pelos fluidos vaginais, pelo leite materno e pelo sangue. Então, começaram os cuidados nas relações sexuais, utilização de preservativos e, de outro lado, muito cuidado nos hemonúcleos, nas transfusões de sangue. E aí muitas vidas foram salvas e hoje a doença está praticamente sob controle. Então, a ciência está de parabéns, porque em um ano, praticamente, menos que isso, você teve aí vários tipos de vacina, desde aquela clássica, que você pega o vírus, mata o vírus, no caso não é vírus morto, é vírus atenuado, dá um choque térmico, químico, ele é incapaz de transmitir a doença, então vírus atenuado, ou até através de RNA mensageiro, enfim, várias técnicas extremamente modernas. E nós tivemos rapidamente a vacinação. E isso faz toda a diferença. 3 coisas, Mauro Friesman, mudaram o mundo. Se a gente pegar o Brasil em 1940, na década de 40 do século passado, a vida média de nós brasileiros era 45 anos de idade. A gente vivia, em média, 45 anos de idade. A mortalidade infantil era 140. Hoje, a expectativa de vida média no Brasil é quase 77 anos de idade, mulher, 80 anos de idade, média. Tem gente que passa de 100 anos de idade. A mortalidade infantil caiu para 14, alguns estados, por exemplo, São Paulo, tem município que é menos de 10, nível europeu. Então, nós tivemos um salto muito grande. 3 coisas contribuíram para mudar o mundo e a saúde no mundo. A primeira foi o saneamento básico, água tratada, porque as pessoas se contaminavam por via hídrica, tomava água contaminada, não sabia que tinha micróbio. A segunda foi vacina. As vacinas mudaram o mundo. Veja a tuberculose, matou quase 1 bilhão de pessoas. O sarampo era o susto nas mamães, né? Perigo para as crianças. E o terceiro foi antibiótico. Então, água de qualidade, vacina e antibiótico. Você praticamente mudou a expectativa de vida no mundo, dobrou quase a expectativa de vida e a qualidade de vida também. 12h15, agora você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais, Instagram, Facebook e também do nosso canal no YouTube. Hoje com a gente, nesta nossa conversa, o ex-governador de São Paulo, médico, doutor Geraldo Alckmin. Governador Alckmin, o senhor está dando aulas na Faculdade de Medicina, é isso? Eu sou professor convidado na Faculdade de Medicina da USP, faço ambulatório toda quinta-feira lá no Hospital das Clínicas e dou aula na Uninove, que tem 6 faculdades de medicina, e na Unimes, lá em Santos. Qual é a preocupação, agora que o senhor está na sala de aula,
A preocupação da academia em relação a tudo isso, em relação à pandemia, como é que as faculdades, como é que todo o pessoal aí da formação mudou o conceito em relação a essa questão de epidemia, de pandemia? Olha, primeiro teve uma mudança que foi suspender a aula presencial, a não ser para internato ou residência médica. Ficou tudo através de teleaula, né? Através do aula à distância do digital. A Uninove, por exemplo, abriu um hospital aqui na Vergueiro, só para Covid, com com 190 leitos e quase 40 leitos de UTI. A Unimes abriu um ambulatório novo também lá em Santos, então todo mundo procurou ajudar. Eu acho que a lição que fica é que nós temos que investir mais em pesquisa, porque veja que a vacina, quem é que tem capacidade de fazer a vacina mesmo? Você teve os Estados Unidos, alguns países da Europa, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Rússia, Índia, China. Eu entendo que o Brasil, sendo a 7ª, 8ª maior economia do mundo, e tendo 2 institutos aqui centenários, o Instituto Butantan é de 1901, ele está completando esse ano 120 anos. E a Fiocruz, Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, é de 1900, 121 anos. Então, nós temos instituições públicas, centenárias, com grande expertise, com grande capacidade. É que pesquisa custa dinheiro, mas precisa investir, porque o Brasil está trazendo de fora, né, os insumos para poder preparar, envelopar a vacina. E nós temos condição de nós mesmos, como esse país que eu citei, termos capacidade de ter a nossa vacina. Aliás, existem estudos hoje em bom andamento, mas que precisam ser acelerados, ter investimento, ter empenho na questão da ciência. A minha pergunta é no sentido da formação dos médicos. É esse o sentimento, a necessidade de investimento, a necessidade de um olhar específico para que não sejamos surpreendidos daqui para frente com novas pandemias? Não há dúvida, nós temos que estar preparados, porque podem surgir novos vírus, né? Pode ocorrer. Nós temos que estar preparados. Eu acho que ficou uma cultura aqui no Ocidente, que já existia lá no Oriente, que no caso de viroses, o distanciamento e a utilização de máscara. A pandemia no Brasil está caindo, graças a Deus, o número de mortos, o número de pacientes em UTI, o número de pacientes internados, mas não acabou. É preciso seguir os protocolos de higienização das mãos, evitar aglomeração, especialmente em lugar fechado, utilização de máscara, manter distanciamento e acelerar a vacinação. A vacinação agora está num bom ritmo. A primeira dose, 2/3 da população brasileira praticamente já recebeu, a segunda dose ainda 1/3, precisa acelerar essa segunda dose à medida que vai completando a vacinação. Há uma recomendação hoje de pessoas com mais de 70 anos ou imunodeprimidos que até recebam a chamada 3ª dose e vai passar. Mas nós temos que estar preparados, né? Porque pode vir a ocorrer novas pandemias. Nesse ponto, nesse aspecto, governador Geraldo Alckmin, a gente sempre tem batido nessa tecla aqui no programa Gente que Fala, o desafio que nós temos pela frente em relação à aplicação da 3ª dose, sendo que muitas pessoas ainda não tomaram a segunda dose, menos de 30% da população está completamente vacinada, e muita gente que não voltou para o posto de saúde porque ou esqueceu ou porque não quer voltar, N razões, né? E a gente indo para a 3ª dose, sendo que muita gente não tem sequer a segunda. Qual é o trabalho que deve ser feito diante de tudo que a gente já viu, de falta de conscientização, até em relação às formas de prevenção, festas clandestinas acontecendo ou aconteceram, enfim. Qual é o trabalho que tem que ser feito que até aqui não acertamos? Olha, a vacinação começou atrasada,
ela poderia ter começado mais cedo. Hoje pegou ritmo, nós estamos num bom ritmo de vacinação, mas temos que acelerar especialmente a segunda dose, que veja que há aí uma discrepância, né? Na primeira dose, praticamente 2/3 da população, a segunda dose, 1/3 só ainda. Então, é preciso acelerar para chegarmos aí perto dos 100%, e a vacina faz toda a diferença, né? Porque o que faz a vacina? Ela leva a proteína, né, do vírus sem gerar doença e promove anticorpo. Então, quando você vacina, o organismo gera anticorpo, ele produz anticorpo. Então, o linfócito B, ele produz o anticorpo, e o linfócito T faz a memória. O dia que você encontrar com o vírus, o anticorpo mata o vírus e o linfócito T reconhece a proteína do vírus e aciona o sistema de defesa. Então, as vacinas são muito eficazes. Claro que não existe 100%. Biologia não é matemática, mas a proteção é muito alta. Aí o vírus bate num, não entra, vai para o outro, não entra, vai para o outro, não entra, ele morre, porque o vírus não vive fora da célula. Aí diminui o vírus circulante, e diminuindo o vírus circulante, vai acabando a pandemia. Antigamente, na gripe espanhola, quando não tinha vacina, como é que acabava? Todo mundo pegava o vírus, só que morria muita gente. Então, a vacina faz você ser imunizado sem ter a doença. Essa é a lógica da vacina, e com isso nós demos um salto do ponto de vista da expectativa de vida no mundo. No caso da chegada do coronavírus no Brasil, houve aquela gritaria: olha, teve carnaval, se não tivesse havido carnaval em 2020, não teria acontecido o que aconteceu. Enfim, o vírus foi identificado no final de 2019 lá em Wuhan, na China. Nós observamos daqui o que estava acontecendo. Inclusive, brasileiros foram retirados de lá, ficaram numa quarentena aqui. E tivemos uns 2 meses ali de tempo para poder observar e tomar medidas de controle. Isso não aconteceu. Na sua avaliação, hoje 580 mil mortos pela doença. Isso tudo, esse número superlativo, isso não teria acontecido se nós tivéssemos tido medidas de controle? Ou foi o carnaval, não foi o carnaval? O que foi determinante ali naquele momento, na sua avaliação? Olha, fácil falar depois do leite, claro. Fácil falar depois do leite derramado, né? Mas o fato é difícil olhar para o retrovisor, claro, né? Que nós poderíamos ter começado a vacinação antes. Se a gente pegar países aqui vizinhos nossos, latino-americanos, eles começaram a vacinação antes. O carnaval foi um problema, porque você tem grandes aglomerações, pouco teste, então a testagem foi muito pequena. Então, você tinha muita gente sadia presa dentro de casa e pessoas contaminadas sem saber circulando e transmitindo a doença. A testagem foi baixa, enfim. Mas o fato é que o importante hoje é fortalecer o SUS, porque o SUS fez toda a diferença, toda a diferença. Você tinha a presença do Sistema Único de Saúde nos 5.570 municípios brasileiros. Então, a resposta do ponto de vista de saúde foi melhor, com leitos de UTI, leitos de enfermaria, atendimento. Claro que no começo ninguém tinha um protocolo tão definido como é hoje, né? Quer dizer, mas o fato é que fica aí a lição: precisamos fortalecer o SUS. O governo não faz favor para ninguém, é direito do cidadão, direito do brasileiro, da brasileira, ter saúde integral, da vacina até o transplante de órgãos, o remédio de graça, universal, é para todos, homem, mulher, criança, idoso, rural, urbano, equidade, não tem sala VIP para um e enfermaria para o outro. Enfim, você tem aí os valores do SUS. Eu fui o relator, Mauro Friesman,
da Lei 8.080, quando deputado federal. A Constituição brasileira, que eu fui constituinte, estabeleceu o conceito de seguridade social. É um tripé. Previdência é aposentadoria. Assistência social é aquele um salário para quem não tem como se manter. E a Previdência tem que pagar. A assistência social não precisa pagar, mas é para a pessoa com deficiência, que o incapacite para o trabalho, o idoso sem renda, e saúde não precisa pagar e é para todo mundo. Só que a população envelhece, o Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso, então a demanda é maior e a medicina mais cara pela tecnologia. Então precisamos melhorar a gestão, mas precisa ter mais financiamento. Quer dizer, o recurso é pequeno, as pessoas têm dificuldade de acesso. Aliás, quero chamar a atenção, tem uma demanda represada, pessoas que não conseguiram fazer consulta, não conseguiram fazer exame, não tiveram acesso à cirurgia, está tudo represado. Então, passando, se Deus quiser, a pandemia, vai ter uma super demanda que precisa ser atendida. Nesse sentido, o governador Alckmin, da dificuldade de acesso, o senhor acredita que o SUS passou de vilão a herói? Porque muita gente critica o SUS, claro, temos problemas na porta de entrada, no atendimento básico, mas o SUS é referência em tantas outras coisas, e neste aspecto aqui da pandemia, foi referência sim, não só na questão das internações, mas também na capilaridade para poder fazer a distribuição de todas as vacinas em todo o país. Então, nós temos excelentes exemplos do SUS e que precisam ser aplicados naquilo onde é mais deficiente. Vamos aprender a lição a partir daqui? Eu acho que o SUS é um belíssimo programa, um dos melhores do mundo. Saúde é direito. Eu fui o relator da Lei 8.080 quando deputado federal. Claro que a saúde é livre à iniciativa privada. O setor privado pode construir hospital, fazer laboratório, centro de diagnósticos, abrir consultório, é livre iniciativa privada. E quem puder, tenha seguro-saúde. No caso do Brasil, 25% da população brasileira, 50 milhões de pessoas, tem seguro-saúde. Geralmente são trabalhadores de grandes empresas que a empresa oferece aos seus trabalhadores o seguro-saúde. Então, tem lá um seguro privado para assistência à saúde. No caso de São Paulo, é quase 40% da população tem seguro-saúde. Agora, é dever do Estado, independente disso, garantir para todos, acesso à saúde e saúde de qualidade. E olha, veja que isso existe. Aqui em São Paulo, veja o INCOR. O INCOR é um modelo público. O Instituto de Cardiologia Dante Pazanese é um modelo, é SUS. O ICESP, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, é um modelo, é 100% SUS. O Hospital das Clínicas, eu estou lá, é uma referência internacional. Veja, o primeiro transplante de fígado em paciente com febre amarela foi feito há 3 anos atrás aqui no HC. Então é impressionante como nós estamos aí avançados. Então, ficou aí uma boa lição. Vamos fortalecer o SUS, melhorar a gestão, mas precisa ter mais financiamento, mais recurso. Governar é escolher. O dinheiro nunca vai dar para tudo. Então, tem que escolher. A saúde tem que ser uma prioridade. E tem um lado bom, ela gera muito emprego. Quando você abre um hospital, são 1.500, 2.000 pessoas trabalhando diretamente. Ela é fortemente empregadora, o setor de serviços e de saúde. Essa questão do cobertor curto, né, que o senhor destaca, né? E o governador Serra já disse isso muitas vezes. Governar é eleger prioridades, porque o dinheiro não vai dar para tudo o tempo todo. Então, a gente tem que ver onde é que está a principal deficiência, não é isso, governador Alckmin? Exatamente. Governar é escolher. Então, a saúde é a prioridade número 1. Eu tinha um professor na Faculdade de Medicina, Mauro Friesman, e nossos que estão nos acompanhando aqui, que ele dizia, a gente só tem uma escala de valores correta quando está doente. Porque quando você está doente, realmente aquilo que é importante é importante.
Um monte de coisa pequena, você vê que não tem a menor importância. Então, é muito para a saúde e a vida, né? Preservar a vida, lutar pela vida, e o Estado tem um papel importante, porque isso tem custo, né? Tem custo, e é dever. A população brasileira já paga imposto, e paga muito imposto. O brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e maio para sustentar governo. Então, a saúde é um direito da cidadania, como é a Europa. A Europa é assim, a França, Itália, Inglaterra, é direito da população. Claro que quem puder tenha seguro-saúde, é ótimo. Agora, e tem questões que são para 100% da população. Vacina é uma delas. Então, você tem, mesmo quem tem seguro-saúde, o SUS acaba atendendo, em muitos aspectos, a 100% da população. Ainda sobre a necessidade de valorização do SUS, não é, governador Geraldo Alckmin? Todos sabemos que o nosso modelo aqui é inspirado no modelo inglês, o NHS, né, que é o SUS lá do Reino Unido. É interessante, né, quando o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ficou doente, pegou a Covid-19, ele tinha muitas críticas em relação ao NHS de lá e foi tratado, foi curado pelo SUS de lá, digamos assim, e o olhar lá é outro, até lá, o olhar lá é outro em relação à valorização da saúde pública, não? Não há dúvida. Aliás, o modelo europeu é o welfare state, né? O estado de bem-estar social, que é a nossa seguridade social brasileira. O cidadão tem direito a esse tripé: a previdência, a aposentadoria, cabe à lei estabelecer a idade mínima, estabelecer valor de contribuição, mas é um direito à aposentadoria, a assistência social. Essa não é contributiva, é um salário, a renda mensal vitalícia, é a pessoa idosa ou portadora de deficiência que incapacite para o trabalho, e a saúde, né? Há um filme do Michael Moore chamado SOS Saúde, que ele é muito crítico ao modelo americano, onde saúde é business, é negócio, e muito elogioso ao modelo europeu, que é o nosso. E ele entrevista um casal saindo de um hospital. A mamãe teve neném, marido, mulher, a criança no colo, o bebê, e ele pergunta quanto pagaram. E o francês não entende a pergunta, porque não passa pela cabeça dele que tem que pagar para nascer, pagar para ser atendido, pagar para morrer no hospital. Não passa pela cabeça dele isso. Então, é muito importante esse conceito, né? Valorizar essa conquista do povo brasileiro e que ela melhore. Não pode ser um SUS mais ou menos, tem que ter o nível de qualidade e de melhorar o acesso à população. Faltando 26 minutos para 1h da tarde, no programa Gente que Fala, o nosso convidado de hoje, especialíssimo, médico, ex-governador de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. Quarta-feira, sempre aqui no programa Gente que Fala, o espaço dedicado à saúde. Estamos aqui tratando de saúde com o nosso ex-governador. Pouca gente sabe, uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o governador Geraldo Alckmin é um especialista em acupuntura. É a milenar técnica chinesa que trata a saúde das pessoas por meio das agulhas, né? Como é que o senhor se tornou um acupunturista? O senhor é um médico anestesiologista, não é isso, governador? Eu me formei em medicina em 1978 e fiz residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual em anestesia. Eu era o chefe do serviço de anestesia da Santa Casa de Misericórdia, lá de Pindamonhangaba. E também fazia anestesia no hospital lá da Unimed. Pinda tinha e tem hoje 2 hospitais na cidade, fazia anestesia nos 2. Fiz mais de 2.000 anestesias para cirurgia. Depois parei, em razão, quando me elegi deputado federal, depois governador do estado. Quando voltei, eu era paciente do professor Joel Dia e gostava muito. Então, falei, o dia que eu voltar, eu vou fazer acupuntura. Aí fui para a USP, fiz 2 anos de especialização, terminei o ano passado, no TCC, a tese de conclusão de curso, tirei 9,9. Estou terminando doutorado. A minha tese é dor lombar crônica inespecífica,
uma pesquisa, um estudo duplo cego randomizado, comparando o tratamento por acupuntura clássica e laser. Essa é a pesquisa. Então, estou terminando lá o doutorado. E a acupuntura ajuda muito. Hoje em dia, o que há de mais moderno se chama medicina integrativa. Integrativa. Você une o que há de melhor em todas as áreas. Então, homeopatia, muito eficaz em alguns casos, acupuntura, muito eficaz em muitos casos, e nós estamos atendendo lá no HC, no ambulatório lá da acupuntura, que funciona dentro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, muitos casos de transtornos emocionais. Tem até uma expressão hoje, Mauro Friesman, que é coro-insônia. É a insônia do coronavírus, a insônia da pandemia. As pessoas estão muito abaladas emocionalmente. O pós-Covid, muita sequela, não só emocional, sequela respiratória, neurológica, muscular. Você tem um conjunto aí de problemas. Então, a acupuntura é muito eficaz, não só para tirar dor, mas para tratar doenças e melhorar a questão emocional. Nós temos as sequelas, né, das pessoas que tiveram a Covid-19 e têm os efeitos físicos disso tudo, e as sequelas aqueles que não tiveram a Covid-19, que são sequelas emocionais, o medo de perder o emprego, o medo de perder o negócio, o medo de não conseguir cumprir os seus objetivos, pagar as contas, enfim, o medo, o medo, o medo. A acupuntura tem ajudado para isso, governador? Muito, muito. Você tem um caminho, né? Quer dizer, o estresse exagerado, estresse de fadiga, levando à ansiedade e o futuro e o que vai acontecer e o amanhã e a depressão e às vezes até a síndrome de pânico. Então a acupuntura é muito eficaz. Até me permita, Mauro Friesman, dar aqui umas dicas para quem está nos acompanhando. Claro. Olha, umas dicas do professor David Servan-Schreiber, que é um psiquiatra francês que fez a vida acadêmica nos Estados Unidos, e ele dá lá umas dicas. Então, primeiro, de manhã, abra a cortina, abra a janela. É importante a energia da luz, a aurora matinal. A gente passa o dia inteiro em ambiente fechado, com luz artificial. Luz artificial faz mal. Nós precisamos da aurora matinal, da luz do sol, a energia da luz. Então, caminhe de manhã, às 6 horas da manhã, aqueles primeiros raios da manhã, olhe para o sol, a energia da luz na retina e no cérebro emocional. Isso diminui depressão, ajuda muito. Alimentação ômega 3, peixe, 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 agrião, espinafre, prato colorido, verdura, fruta. Então, a ginástica, mexa o corpo, exercício, chama o barato do corredor. A pessoa que corre, ela produz neurotransmissores, endorfina, dopamina. Então, isso agrada ao cérebro. São neurotransmissores, até vicia, chama o barato do corredor. O jeito que corre, ele sente falta quando não corre. Não precisa correr, basta andar, mas mexa o corpo, faça ginástica. Isso libera neurotransmissores, neurohormônios no próprio organismo. Respiração. A gente respira muito curtinho, enche o peito de ar. Quando você está muito nervoso, ao invés de xingar alguém, respira fundo, enche conta até 10. Depois solta devagarinho, aprender a respirar. A pele é o maior órgão do corpo humano. Então, massagem, automassagem, você tem os pontos certinhos, você mesmo pode fazer em você automassagem. Acupuntura é muito eficiente. Quando eu ponho uma agulha aqui na mão, IG4, ela age no cérebro. Ela, além de ter uma ação local, ela tem uma ação central, através dos meridianos, muito eficaz. Higiene do sono. Você pode ficar 1 mês sem comer, mas você não fica sem dormir 3 dias. Então, o sono é reparador.
é preciso dormir bem. Quem dorme bem é mais longevo. Então, a gente chega à noite com o corpo descansado, porque não fez nada o dia inteiro, e a mente agitada, Então, nós temos que chegar à noite com o corpo cansado pela ginástica e a mente calma. Aprenda a fazer meditação. É só repetir um mantra. Você senta numa cadeira e repete, fecha o olho, repete sozinho com você em silêncio. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, em pensamento. O que faz a meditação? Ela tira os pensamentos recorrentes do cérebro, ela limpa o cérebro, diminui irritação cortical, melhora a memória. Então, higiene do sono, não pode comer uma feijoada de noite, não pode dormir em jejum também. A alimentação precisa ser leve, é a sopa da vovó. Então, uma alimentação leve à noite, horário para dormir, má notícia é de manhã, má notícia de manhã. À noite é coisa leve, um programa de televisão leve, uma leitura agradável, para poder dormir em paz, né? Roupa folgada, banho quente para dormir um pouco antes, ou morno, enfim, a higiene do sono. O sono é muito importante. Governador Geraldo. Penúltima, Mauro Friesman. O amor é uma necessidade biológica. O ser humano precisa de afeto, precisa de amor, não é máquina. Então, a criança chora, você põe no colo, ela para de chorar. Amizade, cultive a amizade, aquele amigo que você pode abrir o coração, falar dos seus sofrimentos, dos seus sonhos, das suas expectativas, né? Marido e mulher, pai e filho, amigos. O cachorrinho, está provado, tem um estudo na Universidade de Nova York de que um idoso mora sozinho, o outro mora com o cachorrinho. O que mora com o cachorrinho usa menos remédio. Então, o afeto é importante, né? O amor é uma necessidade biológica. E, finalmente, a grande conexão. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja, quem tem fé consegue superar melhor as adversidades que todo mundo tem. Então, consegue superar melhor. Governador Geraldo Alckmin, para a sua despedida, bem brevemente, o nosso tempo já está se esgotando, o senhor falou em medicina integrativa, há esse conceito a partir de agora, é um aprendizado a partir da pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, a medicina integrativa, o olhar sobre o paciente como um todo, com todas as áreas envolvidas. Nós somos um todo, uma simples dor de cabeça não é uma dor na cabeça, pode ser uma dor um problema em algum outro lugar que está se refletindo na cabeça. E a sua despedida, por favor, governador. Olha, Mauro Friesman, esse é o conceito moderno. Medicina integrativa, você pega o que há de melhor e elas não competem, elas se complementam. Então, elas se complementam. Você pegar uma pessoa que tem um câncer, ela vai fazer quimioterapia ou radioterapia, ou cirurgia, ou imunoterapia. Agora, o NIH americano recomendou esse ponto aqui, PC6 de acupuntura, para controlar a questão de náusea e vômito. Então, a pessoa vai fazer quimioterapia, vai ter muita náusea e vômito, às vezes. Então, você antes faz acupuntura e você vai complementando. Então, é a chamada medicina integrativa. E não é um profissional só. O bom médico não é o mocinho da fita, aquele que foi lá e resolveu tudo sozinho. É aquele que une os demais colegas especialistas para poder ter uma visão melhor. E não só médico, mas equipe multiprofissional. O bom hoje profissional é o formador de equipe, aquele que trabalha em equipe, que você troca ideias, você conversa, a melhor coisa lá do curso lá que eu participo é discussão de caso. Você, depois de atender no ambulatório até 19h, aí você faz discussão de caso. Então, é importante essa visão moderna da medicina integrativa e de equipes multiprofissionais. Mas quero agradecer, Mauro Friesman, o convite de vocês para o programa
Gente que Fala, mandar um abraço a todos que estão conosco na Rádio Trianon, nas redes sociais, dar os parabéns. Essa é uma missão importante da imprensa. Diz que uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. É a sociedade conversando consigo própria, né? Dialogando, levando informação, debatendo pontos de vista. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. Um abração, Mauro Friesman. Muito obrigado pela presença, governador Geraldo Alckmin, médico anestesiologista, acupunturista. Muito obrigado por essa conversa aqui com a gente, levando esclarecimentos, falando sobre saúde, nesse dia tão especial para a gente. Quarta-feira, a gente sempre dedicando esse espaço a levar informação sobre saúde para as pessoas. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes e todos das redes sociais. Muito obrigado. Faltando 14 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. A gente vai para um intervalo rapidinho e, na volta, nós vamos conversar aqui sobre acupuntura com a Cristiane Garcia Sanches, especialista em acupuntura, fitoterapia dietética, Tuiná. Ela é docente da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Alguns segundinhos a gente já volta com ela para essa conversa. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 13 minutos para 1 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 de Santos. A gente segue aqui com a conversa agora com a enfermeira acupunturista Cristiane Garcia Sanches, especialista em acupuntura, fitoterapia dietética e Tuiná, e ela é docente da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Boa tarde, Cristiane, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro Friesman, tudo bem? Estou bem. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Inspiradora essa nossa conversa aqui com o governador Geraldo Alckmin sobre acupuntura, não é verdade? Especialmente nesse momento de Covid-19, muitas sequelas. Como é que a acupuntura pode ajudar a tratar as sequelas das pessoas que tiveram a doença, Cristiane? Bom, a acupuntura ela tem uma ação bastante ampla, mas principalmente aí ela vai agir de forma analgésica, anti-inflamatória, como relaxante muscular. Ela pode ser usada nesse momento de sequelas, tantas sequelas aí de Covid que a gente vem ouvindo ultimamente, uma lista, né, de sequelas pós-Covid, ela pode ser usada como um tratamento complementar, especialmente para esse grupo, né, de pessoas que possuem sintomas que vão perdurando por meses após o diagnóstico do Covid. É bom lembrar que uma média aí de 30% das pessoas que tiveram Covid, elas continuam a se queixar de sintomas após 8 meses do diagnóstico. Essa é uma estatística, Mauro, que veio de Portugal recentemente, mostrando que tem um percentual bem considerável de pessoas que vão manifestando aí sintomas que perduram, e essa é uma situação, então, já considerada nesse momento como síndrome pós-Covid ou Covid crônica. Então, a acupuntura ela vai agir de forma concomitante aí, como em outros tratamentos, e de maneira a reduzir a dor, então, anti-inflamatória, como analgésica, ajudando a relaxar a musculatura em pessoas que têm dor, e ajudando até a dormir melhor também, né? E a acupuntura no tratamento das sequelas da Covid-19, ou seja, das pessoas que tiveram a doença, mas também no tratamento das questões emocionais, as pessoas muito preocupadas. A gente abordou agora há pouco com o governador Geraldo Alckmin a questão do medo, as pessoas com medo de perder o emprego, com medo de não pagar as contas, com medo de não atingirem os seus objetivos. A acupuntura também está muito bem indicada para essa situação. Sim, sim. Então, dentre os sintomas, né, apresentados aí nessa situação pós-Covid, né, essa síndrome
pós-Covid, que a gente vem ouvindo agora, perduram dores musculares, articulares, a insônia, a ansiedade e a depressão. São coisas que vão perdurando. Então, numa situação dessa, a acupuntura, ela auxilia demais no relaxamento da mente. Então, ajuda a pessoa a pensar com mais clareza, ajuda a pessoa a refletir melhor sobre todas as condições que ela está passando, sem ficar com aquela confusão na mente por conta do medo exacerbado, e também ajuda a dormir melhor, e isso tem um auxílio importantíssimo na questão do controle aí do medo, da ansiedade, do estresse que advém dessa situação. Além desses sintomas, né, que são bastante comuns e que vêm perdurando nessa síndrome pós-Covid, a gente vem acompanhando sintomas de pele também, então, bastante sintomas de pele recentemente relatados, e mais recentemente ainda, outros sintomas vão aparecendo, como queixa constante, aí, a queda de cabelo, enfim. Então, tem vários, e isso também aumenta muito a ansiedade. Acho que as pessoas derramam bastante lágrimas também quando tem um problema de pele associado a uma queda de cabelo, e ainda com a situação de eu não sei como isso vai acabar, eu não sei se eu vou ficar bem, eu não sei se eu vou recuperar minha saúde totalmente. Então, a acupuntura ajuda a reduzir todos esses processos que eles ainda são inflamatórios orgânicos, e isso ajuda a controlar bastante essa situação nesse momento. E o que mais tem acontecido aí, por conta de tudo isso que estamos vivendo, é queda de cabelo, né? As pessoas vivendo esse estresse que tem provocado a queda de cabelo. Então, a acupuntura age bastante nisso, dá para trabalhar bem a questão da queda de cabelo? Dá para trabalhar bem a queda de cabelo nesse momento de pós-Covid, porque ela tem uma associação com esse processo inflamatório. Então, a queda de cabelo, ela pode acontecer após um estresse físico ou emocional, normalmente está relacionado a isso, principalmente nesse caso de Covid, né? E por isso é uma situação reversível, então é possível sim tratar. Então, normalmente essa queda de cabelo pós-Covid, ela vem acontecendo aí depois de alguns meses do diagnóstico. 3, 4 meses, às vezes, não chega nem a 4, muitas vezes. Começa, então, a ter uma queda acentuada de cabelo. O que acontece? Quando o nosso organismo entra em um choque muito grande, como é esse caso da Covid, o corpo, ele entra em um bloqueio, ele faz um bloqueio e se concentra apenas nas funções essenciais do nosso corpo. E o crescimento do cabelo, ele não é tão essencial quanto outras funções do nosso organismo. Dessa forma, o cabelo cai, porque ele deixa de receber a nutrição que ele estava recebendo. Isso claro, é importante aqui, né, a gente eliminar outras causas potenciais aí de queda de cabelo, como problemas de tireoide, deficiência nutricional, por exemplo, que também estão relacionados a essa situação. Mas a boa notícia é que esse evento relacionado à Covid-19, né, pós-Covid-19, 3, 4 meses depois, quando o cabelo começa a cair, a boa notícia é que, tratando com a acupuntura um agente agressor presente, seja ansiedade, seja depressão, a insônia, a dor, os processos inflamatórios que permaneceram instalados, o cabelo volta a crescer novamente. Ele recupera a sua força, porque é importante a gente diminuir esse agente estressor, que acaba sendo um agressor orgânico e que vai fazer com que o seu organismo despenda mais energia para eliminar isso do que nutrir o cabelo, por exemplo. Cristiane Garcia Sanches, especialista em acupuntura, falando sobre a técnica aqui com a gente. Agora, Cristiane, pode parecer até um paradoxo aqui, mas a acupuntura tira medo de agulha? Olha, para quem tem medo de agulha, é possível fazer o tratamento utilizando outros recursos. A gente utiliza a acupuntura, né, para diversas coisas, né, mas normalmente a pessoa tem muito medo de agulha porque ela, às vezes, não passou por um tratamento adequado, né, ou foi uma coisa muito rápida e a experiência que ela teve foi essa. Mas normalmente quem faz a acupuntura por algumas sessões, ela acaba perdendo sim o medo da agulha, por mais paradoxal que seja, né?
Mas a gente tem outros recursos além da agulha, Mauro. A gente pode usar um laser, por exemplo, a gente pode usar automassagem, ensinar a pessoa a se massagear, ou massagear pontos ou meridianos na pessoa também. Então, é possível isso. Bom, temos um evento que vai acontecer, o 15º Congresso Brasileiro de Acupuntura, em novembro, não é isso, Cristiane? Ainda tem aí 2 meses de preparo para tudo isso. O que vai rolar, o que vai ser mostrado, o que tem de novidade, os painelistas que vão participar disso, conta para a gente. Então, esse ano, a Associação Brasileira de Acupuntura organizou um congresso que vai acontecer totalmente online, né, por conta online também, né? Da nossa situação de permanência na pandemia, e a gente vai ter participação de palestrantes internacionais e nacionais. Qual o objetivo desse congresso? Compartilhar informações científicas, né, de como é que a gente pode tratar os diversos sintomas aí, Covid e pós-Covid. Então, e além disso, também discussões aí de maneiras saudáveis de conduzir a vida, para que a gente consiga viver mais, consiga viver com mais saúde. Então, o congresso, ele abrange esses assuntos, né, que são científicos, e também maneiras de conduzir a vida. Os assuntos abrangem controle de dor, principalmente, que é uma coisa bastante comum em diversos cenários, nesse cenário Covid, inclusive, né? Como é que a gente trata a dor com a acupuntura, a apresentação de estudos clínicos para tratamento de fibromialgia, que é uma outra situação bastante importante também, formas de controle de estresse, dietoterapia, como é que a gente pode comer melhor, né, que já que a alimentação ela é bastante importante, a gente não pode esquecer que ela deve ser muito rica, ela deve ser muito colorida, ela deve se constituir de nutrientes importantes, a aromaterapia, tratamento para manter saúde dos cabelos, enfim, a gente vai ter uma diversidade de assuntos muito interessantes, e esse congresso totalmente online, com essa participação rica de palestrantes tanto nacionais quanto internacionais. Dias 13 e 14 de novembro, é isso? Isso mesmo, dia 13 e 14 de novembro, dia todo de palestras. Só para quem é da área da acupuntura ou para quem se interessa pelo tema, pretende entrar na área, se formar para isso? Olha, Mauro, o congresso ele é aberto, né, para quem tem interesse em saber também sobre o assunto, conhecer mais sobre o assunto, escutar um pouco mais sobre isso. Às vezes as pessoas desconhecem algumas coisas, não sabem muito bem, né, se tem evidências científicas para se fazer esse tipo de tratamento. A gente tem muita evidência científica, só fazendo rapidinho aqui uma fala. Do ano passado para cá, a gente teve mais de 30 artigos produzidos em função da Covid tratada com acupuntura e outras terapias dentro dessa área complementar de saúde. Então, ela tem evidências científicas, e é muito importante que pessoas que gostam do assunto também possam se sentir à vontade para assistir o congresso. Ele é aberto a todas as pessoas, não só para quem é profissional, mas também para quem tem interesse em conhecer um pouco mais. Muito bem. Está dado o recado, falamos a respeito do Congresso, falamos sobre os benefícios da acupuntura com a Cristiane Garcia Sanches. Ela é professora da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, especialista em acupuntura, fitoterapia dietética e tuiná. Obrigado pela presença, Cristiane. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Aqui a despedida, então, da Cristiane Garcia Sanches. Estivemos também com o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é médico, também anestesiologista, acupunturista. Na mesa de som com a gente hoje, o Neildo Neres, é isso, o Neildo Neres, na gerência técnica da Rádio Trianon, cuidando de toda a equipe técnica, o Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Chegando agora o Dermeval Pereira, programa Sociedade em Foco até as 2h. Das 2h às 3h, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. E antes disso tudo, chegando a repórter Débora Mendonça com as informações do trânsito, aqui na capital paulista, nesse horário de almoço, nesse horário de rush do almoço. 1h em ponto agora. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até amanhã.